Sou Carlos Barroso com o debate de Cena Política. A polêmica sobre o impeachment da presidente Dilma perdeu fôlego nas últimas semanas. Até as manifestações refluíram. O foco hoje é a queda do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que está sendo carbonizado aos poucos, mas a oposição e movimentos pró-impedimento da petista prometem, contudo, voltar com força no próximo ano. Uma primeira indagação é legal, na legalidade. Existe motivação jurídica para o impeachment de Dilma e há decisiva pauta política. Em ano eleitoral, as movimentações podem pegar ou melar. Cena Política convidou para esse debate os advogados Bruno Burgarelli, coordenador do Serviço de Assistência Judiciária da PUC Minas, mestre em Direito Constitucional pela UFMG, foi vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Federal e presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Minas, professor assistente da UniBH e da PUC Minas. E Érica Calazans é advogada, PhD em Direito pela Universidade de Kobe, no Japão, mestre em Direito Público pela PUC Minas, professora de Direito Constitucional e Direito Internacional da Faculdade Batista de Minas e coordenadora do Centro de Extensão e Pós-Graduação e Pesquisa da mesma faculdade. E também a jornalista Carla Crift, foi repórter de política do jornal Estado de Minas e da Rádio Confidência. Ocupou a coordenadoria de comunicação de Contagem, foi repórter de O Tempo e ocupou a editoria de política, a chefia da editoria desse mesmo jornal. Prazer em recebê-los aqui, muito obrigado. E vamos começar com o debate olhando esse lado constitucional, primeiramente. Essa polêmica sobre se o impeachment é constitucional ou não, começou, ao que me parece, foi com aquele conhecido jurista Ives Gandra, né? Sim. Ele disse que o impeachment tinha todos os fatores constitucionais. Mas houve contestações e agora até na semana passada o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, disse que o impeachment seria um golpe institucional. Começando por você, Bruno, qual é a sua posição como professor de Direito Constitucional sobre essa polêmica? Olha, a primeira coisa que é importante sempre resgatar é a natureza jurídica do próprio impeachment. O impeachment, ele nasce na Inglaterra há séculos com natureza penal. Então você tinha um aspecto penal em relação ao impeachment. Não era necessariamente político? Não era político. E ele foi evoluindo para um aspecto político. Claro, um político com tecnicismo jurídico, óbvio. Mas o papel, o cenário em relação à política, ele não pode ser afastado. Porque se você tem um cenário político, por mais que tecnicamente, juridicamente, você se enquadre em situações de impeachment, isso não quer dizer automaticamente que vai ocorrer o impeachment. Por que a gente coloca isso? Porque digamos que a presidente Dilma, ou qualquer um que ocupe a presidência, de fato tenha cometido aquelas infrações de crime de responsabilidade previstos no artigo 85 da Constituição da República, bem como previstos na Lei 1079 do ano de 1950. Ainda assim, se não houver vontade política, tanto da Câmara dos Deputados, que faz o que nós chamamos de juízo de admissibilidade, ou seja, que autoriza o processo de impeachment, bem como o Senado da República, que julgaria ou julgará um eventual impeachment, obviamente que não há de se falar. E o contrário também é verdadeiro, ou seja... Então o impeachment não seria assim jurídico e político como eu separei, não. Seria uma coisa miscuída, né? Imiscuída. Eu diria, Carlos, esse tempo que eu milito no direito constitucional, tanto quanto professor como fui presidente da Comissão de Estudos Constitucionais aqui da OAB de Minas, não tem como, no direito constitucional, dissociar a política de direito. Você pensaria assim também, Eu Érica? penso assim também. Porque, afinal de contas, a Constituição é uma decisão política do povo. Então, como decisão política, ela reflete não só a vontade, essa vontade do povo, mas também tem os aspectos legais. Então, ela é uma mescla dessas duas vontades, a política e a jurídica. E a gente tem também essa pauta política que está pegando aí, não é, Carla? Eu queria até fazer uma pergunta. A defesa da inconstitucionalidade
do impeachment, ele acaba que está sendo utilizado como um argumento político hoje no Congresso Nacional. Na verdade, eu acho que a discussão ainda não chegou no nível do aprofundamento, digamos assim, técnico-jurídico, mas ela está muito mais no campo da argumentação política das bancadas de oposição e de governo no Congresso Nacional. Mas pode ser, a gente não sabe exatamente como essa coisa vai evoluir, né? Mas talvez chegue no momento de realmente, se houver uma decisão política anterior, de realmente discutir a juridicidade, a constitucionalidade do pedido, né? Assim, existe uma discussão política muito forte, realmente, sobre os atos que foram praticados pela Dilma antes mesmo dela iniciar esse mandato. Mas o problema todo é que, para que o impeachment realmente possa acontecer, digamos assim, é necessário que exista realmente um fundamento jurídico. Porque eles precisam, quando o pedido de impeachment, né, a denúncia é feita para a Câmara dos Deputados, ela precisa de uma certa fundamentação. Eles formam uma comissão, eles fazem toda uma pesquisa, eles formulam um relatório. Tem que ter um fundamento jurídico. Ela tem que ter cometido uma violação lá do artigo 85 da Constituição e dos crimes que estão descritos lá na Lei 1079 de 1950. Você não tem como a gente efetivamente possibilitar a ocorrência do impeachment. Então, a insatisfação por si só do povo não justifica o impeachment. Não é a insatisfação popular, não é a insatisfação com a eleição, com a crise política e econômica que devem provocar o impeachment. Exatamente. Você tem um autor norte-americano chamado Edward Corrin, que ele falava que o presidencialismo é uma ditadura com prazo determinado. Ou seja, o presidencialismo não é da natureza dele você ter o impeachment. O impeachment é uma excepcionalidade, é algo que vai acontecer, assim, se nós pegarmos a história do mundo inteiro, nós tivemos apenas 2 ou 3 processos de impeachment concluídos e assim mesmo os 2 são questionáveis. Por exemplo, do Paraguai, até que ponto foi juridicamente correto, o que ocorreu em Honduras, até que ponto foi juridicamente correto. Do Paraguai afirmam, né, a oposição lá ao processo de troca do presidente, afirma que foi um golpe, né? Exato. Um golpe constitucional. Exatamente. O que o Lewandowski temeu aqui, né, nessa declaração dele. Né? Agora, por outro lado também, por mais que ocorram dúvidas em relação ao nosso processo de impeachment, porque são várias dúvidas. Sim. Porque, por exemplo, qual que é o procedimento? Que a Lei 1079 fala de uma forma, um procedimento que é um pouco menos célere do que o regimento interno do Congresso Nacional. Então, assim, se você for pensar bem, juridicamente, há como se travar muito um eventual processo de impeachment. Na verdade, a primeira dificuldade, e a prova disso aí, talvez seja bom a gente falar um pouquinho desse momento agora, a primeira dificuldade é a política, né? Quem autoriza ou não o pedido e tal é o presidente da Câmara. No momento, Eduardo Cunha, que já rejeitou 3. Isso. Não é isso? 3 pedidos. Parece que ainda existem 7. E hoje, na corda bamba que ele está, né? Ele não está tendo nenhuma autoridade de chegar e falar, vai ter isso ou aquilo, né? Ele está tentando se defender, né? Está no processo de carbonização, como eu disse ali, né? E essa questão toda faz parte, inclusive, do jogo. É um jogo de xadrez, porque... Por que o Collor caiu lá atrás? O Collor caiu porque ele perdeu a maioria absoluta do Congresso. Exatamente. Então, o que acontece? Falar que hoje a Dilma não tem a maioria absoluta é uma bobagem. Na verdade, a Dilma ela não tem a maioria. Ela consegue um terço fácil ali, né? Mas ela consegue ter mais de um terço. Porque a gente tem que lembrar que o processo de impeachment tem que ser derrotado por 2 terços. As duas casas, separadamente. Ou seja, na hora que você coloca o Eduardo Cunha num fogo cruzado, na verdade, você olha qual que era o cenário. Até alguns meses, a oposição apoiava Eduardo Cunha. Hoje, a oposição bombardeia Eduardo Cunha. Nesse jogo de xadrez, nós estamos colocando. A política é algo movediço, né? Exatamente. Esse é um momento muito interessante. Eu até estava acompanhando o resultado das votações, porque a posição... o impeachment, eu acho que quando a gente fala dele politicamente, o papel da oposição é fundamental. Sim. Né? Quer dizer, não existe nenhuma possibilidade de impeachment se a oposição não se fizer presente e principalmente, isso não for traduzido em voto, porque precisam de 2 terços da casa, não é isso? O PSDB, principal partido de oposição no momento, ele já
andou aí por vários caminhos nesse período, né? Primeiro, logo depois da eleição, ele chamou, se autodenominou de oposição responsável e falou que ia acompanhar o governo Dilma, mas que não era o momento, né, de fazer, digamos assim, da desmontagem do governo dela, da desconstrução do governo dela, não ia fazer. Depois passou a fazer a desconstrução, né, quando a crise deu uma piorada e tal. E agora apoiou Eduardo Cunha a favor do impeachment. E, de novo, agora retira o apoio do Eduardo Cunha e volta a falar um termo que eu achei muito interessante, foi o senador Aécio Neves que falou, ele falou que não é possível se colocar o tempo todo contra as forças da sociedade. É isso? Então, assim, já começa a haver um arrefecimento da história no momento em que a sociedade, e isso foi possível da gente ver na manifestação contra Dilma, pelo impeachment da Dilma em Brasília agora, que a gente já viu como o movimento enfraqueceu, né? O movimento de rua enfraqueceu. Chegou a reunir mais de 1 milhão de pessoas. Hoje está Se a gente pegar junho de 2003, as manifestações de junho de 2003, que foi até anterior à eleição, né? Sim. Anterior à eleição. Até agora, os movimentos todos reduziram muito, os movimentos de rua todos reduziram muito, né? E a situação política e econômica do país melhorou? Não. A situação política e econômica do país, eu acho que até piorou. Né? É porque a instabilidade econômica e a instabilidade jurídica, elas estão, em vários momentos, elas estão muito próximas. Porque essa situação que nós estamos vivendo de crise econômica, ela está influenciando não só a nossa realidade política, mas gerando uma instabilidade até mesmo de caráter constitucional. Esse medo que o presidente do Tribunal, do STF, expressou, né, de que o impeachment agora poderia ser um atentado à ideia de constitucionalidade, realmente poderia estremecer a própria força que a nossa Constituição tem, o status do Brasil como um Estado soberano no âmbito internacional, e a gente iria estremecer toda a nossa ideia de democracia que a gente tem buscado trilhar desde 1988. Então, não que o impeachment não seja uma possibilidade, mas ele tem que ser abordado com muito cuidado e com uma fundamentação jurídica efetivamente relevante. Porque, por exemplo, o professor Ives Granda, quando ele defendeu a ideia do impeachment, assim, ele é um grande constitucionalista, mas ele entende que o artigo 85, inciso 5 da Constituição, que fala lá sobre a probidade administrativa, que seria uma violação da probidade administrativa, o fato dela ter se omitido, dela ter se deixado de zelar pela Constituição, zelar pelo patrimônio público, seria inclusive suficiente. Falam de omissão em relação a Petrobras. Exatamente. Seria suficiente para justificar o impeachment. Só que ele se esquece que existe, que é necessário uma lei complementar que vai explicar melhor, né, isso. Muito bem, eu vou fazer um intervalo e nós vamos continuar no próximo bloco debatendo essas questões jurídicas e políticas dessa possibilidade de impeachment da presidente Dilma. Prossegue Cena Política debatendo a possibilidade jurídica e também política do impeachment da presidente Dilma e também colocando na discussão a crise agora, né, envolvendo a fritura do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Érica, você estava falando nisso, que há juristas que apoiam o impeachment. Sim. É o caso do jurista Ives Gandra, né? Ives Gandra. Ele coloca que uma série de posições erradas que a presidente Dilma supostamente tomou em relação à Petrobras, a questão do desgoverno, um governo fraco, tudo como possibilidade para levar o impeachment. Isso juridicamente não estaria correto? Bem, a análise que eu faço é a seguinte, que um mau uso do mandato dela não justifica necessariamente o impeachment.
que se ela é uma má governante, se ela não está exercendo a função dela com a eficiência que ela deveria, isso não é exatamente suficiente para poder justificar o impeachment. O problema todo é que ele busca, dentro dessa análise que ele faz do artigo 85, inciso 5, é discutir a questão da probidade, o que seria a probidade administrativa. Tem até uma teoria, e desculpa, eu vou ter que falar dessa teoria, porque eu achei interessante, que é a teoria do domínio, que é uma teoria que a gente associa a essa ideia que ele apresenta. Foi utilizado no mensalão, exatamente, né? A teoria do fato domínio. Veio do nazismo, né? Exato. E, inclusive, foi até serviu para a coordenação do nazismo. Uma coisa interessante, que essa é uma teoria que é utilizada dentro das Forças Armadas no âmbito do direito internacional humanitário, que é para poder estabelecer a responsabilidade do superior hierárquico em relação ao subordinado. Isso não tem jeito de se aplicar dessa forma no âmbito do administrativo, político. É muito difícil, é subjetivo. Você tinha falado em omissão, Érica, assim, se a gente for considerar a possibilidade de omissão de governantes, acho que a gente tinha que mudar todas as instâncias de poder nesse país, né? Porque, para trazer para um exemplo aqui, claro, qual foi a responsabilidade dos governos que autorizaram, por exemplo, o funcionamento de uma represa que estoura, para falar da questão de Mariana, né? E não estou falando só desse governo, mas assim, essa licença foi dada há 14 anos atrás. Né? Quantos governos se passaram até chegar aqui, né? Então, assim, omissão ou aquela velha história que sempre serve de argumento político, ele sabia, ele não sabia, até hoje é uma discussão se Lula sabia ou não sabia, né, de algumas coisas. No Mensalão Mineiro aqui também, se Eduardo Azeredo sabia ou não sabia. Se Dilma sabia ou não sabia do chamado Petrolão. Então, assim, a omissão por si só, eu acredito que ela pode ser um argumento político. Sim. Mas, assim, aí vocês podem dizer melhor, não consigo ver pega jurídica, mas vocês são os especialistas. Né? Eu queria até perguntar ao Bruno isso. O fato de não haver acusação direta contra a presidente, um exemplo assim, ela pegou tanto, colocou no bolso, recebeu tanto de uma falcatrua ou de uma negociata qualquer, isso que faz a dificuldade de o impeachment dela acontecer? Sem dúvida. É claro que é legítimo que o cidadão tenha ou não tenha uma insatisfação em relação ao governante, tem o direito de ir à rua se manifestar em relação a favor ou contra, ninguém está discutindo isso. Agora, a nossa análise é uma análise técnica. Qual seja? Jurídica. Né? Exato. Então, a dúvida, a omissão, isso não é elemento fundamental e essencial para se comprovar um processo de impeachment, porque eu volto ao início. Tudo bem, realmente evoluiu para um caráter político, mas não se abandonou aspectos jurídicos na análise. Exato. Ou seja, se você cria um processo de impeachment sem qualquer fundamentação que você tem de forma de concretude naqueles fatos elencados no artigo 85, não há algo que se fazer. Por exemplo, qual que é o papel do presidente da Câmara dos Deputados que se questiona? É exatamente a primeira admissibilidade, porque o processo ele exige que não basta o Carlos querer, eu quero o impeachment da Dilma, ele tem que fundamentar juridicamente, ele tem que juntar provas. Se forem provas testemunhais, tem que ser pelo menos 5 testemunhas que deverão comparecer ao Congresso e assim instaurar o processo de impeachment. Quer dizer, é um processo político? Sim. Mas ele tem um tecnicismo jurídico, ao qual deve ser comprovado. O fato de o deputado Eduardo Cunha ter criado lá um rito para o processo, um rito parlamentar para o processo do impeachment, ainda piorou mais a situação. Piorou, e o próprio Supremo já derrubou. O Supremo se sentiu... Aquilo é absurdo. Aquilo ofendido, né? E aquilo lá foi assim, é como se fosse o seguinte, é o Eduardo jogando para os dois lados. Porque assim, se eu admitir, tem um recurso para que o plenário resolva. Se eu não admitir, tem um outro recurso para que também resolva. Ou seja, é o Pilatos lavando as mãos. A verdade é essa. Aí, na verdade, aí já falando politicamente, o presidente da Câmara não pode, por mais poder que ele tenha, e a casa realmente meio que vive um regime presidencialista, digamos assim, né? Mas por mais poder que ele tenha, ele não pode criar formas diferentes de tramitação das que já estão estabelecidas, a menos que ele consiga a aprovação da mudança de regimento. Essa
a Câmara dos né? Deputados... O regimento não foi mudado, não foi alterado, não foi sequer votada a alteração dele. Então, em tese, a Câmara dos Deputados é a representante máxima da população, né? Já que são os seus representantes que são eleitos lá. Mas não significa que lá se vá colocar a argumentação e o trâmite jurídico, né? Exato. Seria isso, né? Exatamente. Não, você jamais vai poder ultrapassar isso. Os regimentos, com quaisquer normas, aí normas no sentido amplo, claro, tem as suas brechas, tem as suas interpretações, como a gente já colocou aqui também. Há um debate, qual que é o rito a ser usado, se vai ser o regimento interno da Câmara. Alguns já se colocaram favoráveis ao regimento que é mais célere, outros não. Mas tem várias dúvidas. Por exemplo, alguns acham a defesa deve ser feita em 10 sessões, mas tem juristas que falam que são em 15, tem juristas que falam que são em 20 sessões. Quer dizer, em quantas são? Então, são dúvidas técnicas que elas devem e precisam ser esclarecidas antes de qualquer início, porque... E também tem que passar a valer para uma legislatura posterior. Exato, não dá para mudar a regra do jogo jogo no meio do jogo. rolando, Exato. Foi o caso do Collor. Com todos os problemas que o Collor teve, em termos técnicos jurídicos, aquilo lá foi uma excrescência. O que não se tinha na regra. A elba do Collor não foi suficiente. Exato. As regras que foram adotadas foram todas por analogia. Quer dizer, analogia se aplica à natureza criminal pro réu. Juridicamente, o Collor também não deveria ter sofrido impeachment? Eu acredito que teve várias falhas técnicas no processo do Collor. Não há dúvida. Tanto é verdade... Ele nem sofreu, né? Ele saiu antes. Ele saiu antes. Mas ele iria sofrer, né? Tanto é fato que os processos criminais aos quais ele foi enquadrado, ele foi inocentado de todos, rigorosamente. Então, se ele for pensar apenas tecnicamente, juridicamente, ocorreram várias e várias falhas. Não se aplica a analogia para condenar alguém no direito. Eu acho que o caso Collor mostra bem como que a discussão política, ela é, digamos assim, primeira, ela vem anterior, né? Porque, assim, havia um desgaste, juridicamente, eu acho que hoje todos têm já, assim, não há muita dúvida dessa leitura de que não havia ali motivos legais para um impeachment. Mas, por outro lado, o desgaste político foi tão grande que levou à renúncia, né? De última hora, mas assim, no último momento... essa renúncia dele foi uma tentativa de não ter restrição aos seus direitos políticos, né? Ele tentou renunciar para poder não ficar com os direitos políticos prejudicados. Sim, mas eu acho que ali há também o reconhecimento notório da insustentabilidade do governo dele a partir daquele momento. Ele não tinha mais governo. Naquele momento, quando há aquele processo instaurado, ainda que ele conseguisse juridicamente reverter toda a situação, ele não teria mais governo. Exatamente. Então, assim, foi uma última movimentação para tentar alguma coisa. Ou seja, é o xadrez. Eles são concomitantes, o político e o jurídico, mas o político, nesse caso, ele é fundamental. E ele que vai dar o norte de haver o processo ou a efetivação? Porque a Constituição, na verdade, em vários aspectos, em vários momentos, é o político que sobrepõe o jurídico. Por exemplo, quando você vai estudar Estado de Defesa, Estado de Sítio, intervenção federal, por mais que ocorram os elementos para que se motive isso, se politicamente se tomar a decisão de não se fazer isso, não vai se fazer. É a mesma coisa do impeachment. Você deu um exemplo aqui, né, nessa questão do impeachment do Collor, mas assim, há outros exemplos em relação a outros casos. Por exemplo, a emenda da reeleição que foi votada ainda durante o período e passou a valer a partir daquela data. Quer dizer, o casuísmo, né? O casuísmo. Ela deveria, aprovada, ok, ela deveria valer para o mandato posterior. E na conta do FHC, né? E estava lá. Então, assim, é só assim para a gente ressaltar que essa mudança, aquilo que a gente está falando, da mudança do jogo, com o jogo rolando, com a bola rolando, é uma coisa que acontece muito nesse país, né? É o casuísmo político que acontece a todo momento, né? A permanência de Eduardo Cunha hoje na presidência do Congresso Nacional, da Câmara de Deputados, é um casuísmo político, né? Assim, se a gente for discutir politicamente a possibilidade de uma pessoa com todas as denúncias que já foram realizadas e tal, permanecer no cargo que ele está, é impossível, né? Assim, é incompreensível. Ele está sofrendo o processo de fritura, né? E tenta se valer com os regimentos, o regimento da Câmara. Ele anulou praticamente a sessão da Comissão de Ética. Ele está se valendo dos recursos que tem. Mas parece, tudo indica, né? No caso dele, ele vai ser carbonizado, né? Ele vai acabar perdendo aí para frente, né? O cargo
Não tem jeito, né? Mas eu corrigiria, ele não está sendo fritado, carbonizado, ele se queimou, ele se queimou. É muito diferente, porque quando a gente fala que foi fritado, parece que há um complô, né, uma articulação política. Então vamos dizer que ele teve a autocombustão. Não, ele deu muita brecha para que isso acontecesse, ele fez muito movimento para que isso acontecesse. Né? Sem dúvida, né? Eu até quero discutir mais o caso dele, de uma maneira mais nítida no próximo bloco, sobre os aspectos jurídicos também, que eu queria ouvi-los, né? Mas ele, como se diz popularmente, ele deu moleza, né? Deu mole, né? Ele deu mole no sentido, ele foi diante dos pares dele e disse que não tinha conta no exterior. De repente aparecem contas milionárias, né? Dele e em nome da própria mulher, né? Da família toda, né? A família toda envolvida. Nós vamos dar um intervalo e voltamos daqui a pouco com o debate de cena política. Segue cena política, debatendo os aspectos jurídicos, políticos, de a possibilidade do impeachment da presidente Dilma, com presença dos advogados Bruno Burgarelli, Érica Calazans e da jornalista Carla Crift. A gente estava falando de Eduardo Cunha, você falou uma coisa interessante aí da bancada BBB. Depois eu quero até que você fale isso, é bem interessante. Mas ouvindo... analisando sobre os aspectos jurídicos, ele está conseguindo se manter, sobreviver no cargo. A Carla colocou muito bem, ele cometeu uma série de irregularidades. A combustão dele não é aquela fritura tradicional, que ele vai sendo fritado. Sim. Ele contribuiu bastante para isso. Ele conseguirá, no seu entender, sobreviver a essa tempestade que ele enfrenta? O presidente Eduardo Cunha, indiscutivelmente, mesmo várias falhas, é um grande regimentalista. Ele tem um domínio do regimento interno da Câmara, como poucos têm. Ele decorou de frente para trás, de trás para frente. O deputado Inocêncio Oliveira tinha muito esse domínio também. Você tem que ter, em qualquer casa parlamentar, como aliado, um grande... alguém que domine o regimento interno. O tal do domínio do regimento interno, você ganha esse 90% das discussões. O Inocêncio Oliveira, salvo engano, estou pegando aqui minha memória, acabou sendo defenestrado, né? Com o passar do tempo. Foi jogado pela janela da história. Mas enquanto ficou, o Inocêncio era sempre membro componente da mesa diretora. Parece que 5 ou 6 mandatos diretos. E foi membro, chegou a ser presidente e foi membro da mesa diretora. E por que eu estou colocando isso? Porque, obviamente, que qualquer processo de discussão sobre eventual cassação de um mandato passa, obviamente, pelo regimento. Então, as brechas do regimento são muito importantes. E cá entre nós, se eu mandar o nosso espectador fazer uma redação assim, faça uma redação na sua casa, o que é decoro parlamentar e falta de decoro. Nossa. É uma discussão subjetiva, não é? Então, tudo que faz discussão subjetiva abre uma brecha para enormes defesas e negociações futuras. Porque, você está me acusando disso, Carlos? Você lembra aquilo lá que você tem também? Né? Então, todo mundo vai preso, né? E, infelizmente, isso acontece. O primeiro deputado a perder o cargo por decoro parlamentar foi na década de 50, porque ele tirou uma foto de cueca e saiu na então revista O Cruzeiro, que era a grande revista da época, né? Agora, hoje, a gente tem uma situação aí do decoro de Eduardo Cunha, por exemplo, com 5 milhões de dólares que ele teria recebido do processo do Petrolão, dinheiro na Suíça, mentiras que não teria conta na Suíça, que não teria conta secreta. É a pega, né? Eu acho que a grande questão é a mentira. Na hora que você... Digamos que exista o fato e ele assumisse o fato e for discutir na justiça a legalidade desse dinheiro. Não há de se falar de decoro, porque você está discutindo judicialmente, ele pode até comprovar que é dele, de forma legal. Agora, no momento que ele fala que não tem e aparece e tem, aí o decoro já começa a realmente ser ferido. Mas, assim, a ideia de decoro, isso é bastante polêmica essa questão, mas a ideia de decoro, eu lembrei do Clodovil.
quando ele estava lá O estilista? O estilista. Foi eleito deputado federal. Quando ele falou coisas inadequadas a respeito de uma das parlamentares e todo mundo queria retirá-lo do cargo em razão da falta de decoro. Você acha mesmo que a mentira é suficiente para poder justificar essa falta de decoro? Porque a ideia das imunidades parlamentares é eles terem a liberdade de falar e se expressar de forma ampla, para que eles possam exercer o cargo de forma livre. Mas né? Sim, mas não. Chega a mentira, não. Mas não, a amplitude não pode ser a amplitude que chega também a mentira, que é comprovadamente colocada. Não estou discordando de você, não. Eu só estou provocando mas, assim, porque mas eu acho óbvio, que talvez isso de novo, seja interessante. É político, ele não é o único, não é o primeiro, não vai ser o último, infelizmente, a usar desse tipo de postura. E ele é o presidente da Câmara e é um presidente que tem um amplo apoio. Nós temos que lembrar como que ele foi eleito. Ele foi eleito derrotando o governo e a oposição. Sim. Ele foi eleito em primeiro turno, derrotando esses dois com a sua própria bancada, não é isso, cara? Então, será que essa bancada está desfeita? Eu creio que não, porque ele cumpriu tudo que ele prometeu para essa bancada própria dele. Ele colocou, por exemplo, Estatuto do Desarmamento. Ele prometeu para a bancada da bala que ia colocar isso em discussão e está fazendo isso. Prometeu para a bancada evangélica discussões polêmicas sobre o Estatuto da Família, está sendo discutido. O aborto. Agora a questão do aborto e assim por diante. E você falou que ele é o deputado do BBB. Alguns falam. Bíblia, bala e do boi. A bancada também do agronegócio também tem avanço em relação a... Então, assim, isso ainda está mantido, essa base está mantida. Na verdade, eu percebo assim que os conselhos de ética, seja da Câmara Federal, do Senado, da Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais, da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, que a gente acompanha mais de perto, ela é um pouco a mesma história do impeachment que a gente estava discutindo, né? Depende muito da repercussão do fato na sociedade, como que aquilo chega dentro do legislativo, como que aquilo pode afetar ou não a próxima eleição, pode chegar nas urnas, para que o Conselho se movimente, né? Vamos lembrar que agora o voto é aberto, né? Então, assim, se houver alguma, e essa foi uma mudança fundamental, né, que aconteceu, se o Conselho remete para o plenário, eu acredito que ele perde bancada. Porque dificilmente, seja lá de qual B for, sabe, da Bíblia, da bala ou do boi, mas dificilmente qualquer parlamentar vai no microfone, né, externar o voto dele em cadeia nacional, porque as votações são transmitidas pela televisão, né, ao vivo, e dizer que apoia um candidato que estaria mentindo, que fez isso ou aquilo. Então, a única forma dele impedir é fazer o que ele fez quinta e sexta-feira, né? Impedindo a comissão de se reunir. Manobras regimentais. Isso. Enquanto ele conseguir manobrar para as reuniões não acontecer, para o Conselho segurar, mas na hora que chegar no plenário, eu acho que ele não consegue mais. Então, assim, eu acho que esse final de ano é um final de ano, assim, fundamental. O trabalho ou não do Conselho, se for ou não bem sucedido, a votação não, a decisão do Eduardo Cunha sobre os outros 7 requerimentos sobre o impeachment, aí, somado a isso, votações importantes, como a do orçamento, o restante do ajuste fiscal, o que envolve a DRU, que é a votação do momento. Então, assim, eu acho que essas decisões, e não tenham dúvida, né? Eu acho que as votações vão estar todas interligadas. Agora, sobre esse vai e vem, essas reviravoltas, a gente pode ver até a posição da oposição. O Aécio Neves, há alguns meses, se encontrou com o Eduardo Cunha. Chegou a falar várias declarações favoráveis de sustentação a ele. O Aécio Neves, na semana passada, disse que ele não teria condições mais de presidir a Câmara. FHC, Fernando Henrique Cardoso, disse agora, que ele serviria o país, ele iria servir o país se renunciasse. Quer dizer, a oposição já... Até o DEM, né? Até o DEM já foi o Supremo contra ele, né? Então ele está sendo sustentado basicamente pela essa bancada dele. do BBB. Agora o PSDB também, ele está numa encruzilhada que eu acho que é interessante, que eu acho que ele está começando, o Fernando Henrique Cardoso tem colocado muito isso, de se desvincular com essa oposição raivosa ao governo Dilma. Eu acho que o PSDB hoje está tentando retomar a discussão política.
e se diferenciar disso. Eu acho que, inclusive, na hora que ele se coloca em contraponto ao Eduardo Cunha, ele faz esse tipo de movimentação, que é uma movimentação importante, porque são vários cenários. Nós vamos lembrar, por exemplo, o ano que vem é um ano eleitoral. Será que o Congresso vai se envolver nessa discussão de forma aprofundada como se envolveu esse ano? Outra coisa, se virar 2016, entramos em 2017, e aí vem aquela regra constitucional, passou-se 2 anos de mandato. E aí não é mais eleição direta, é eleição pelo Congresso Nacional no eventual perda do mandato do presidente e do vice. O vice é do PMDB, será que eles vão topar tirar o vice também? Então tem uma série, é o tal do jogo de xadrez. Então, o PSDB hoje está nesse jogo de xadrez, como o PMDB está, né? Porque também o PMDB não sabe se ele vai para um lado, vai para o outro, porque na hora que ele dava... Nós tivemos semana passada, num encontro PMDB, no Congresso PMDB, vários PMDBistas vaiaram o Eduardo Cunha, o que não tinha acontecido até então. Então, assim, o próprio PMDB rachou. Né? Exatamente. Agora ele estava até então unificado e não está mais tão unificado em torno dele. Então, eu acho que esse cenário contribui para que esse ano nada se resolva. Para o ano que vem, e nossa discussão vai para o próximo bloco. Cena Política volta já já. Prossegue Cena Política nesse último bloco, debatendo aspectos jurídicos e políticos do impeachment. Bruno, você falou sobre 2017, que o cenário de 2016 é de eleições. 2017 muda o cenário, inclusive juridicamente? Muda, porque 2016, apesar de serem eleições municipais, os deputados federais e os senadores, eles se envolvem nessas eleições, alguns são candidatos e outros vão estar definindo suas bases. Do parlamento sai para candidato. Exatamente, ou seja, então a tendência é que no segundo semestre de 2016 você tem uma paralisia no Congresso Nacional. Pode ser que eu me engane, mas tradicionalmente é assim que é feito. Se assim ficar, nós temos o final de 2016 e início de 2017, ou seja, com 2 anos de mandato da presidente Dilma já concluído. O que muda nisso? Se houver uma queda da Dilma e do Temer, presidente e vice, após o segundo ano de mandato, nós teríamos eleições indiretas, ou seja, o novo presidente e vice eleitos pelo Congresso Nacional. Pelo Congresso, o que, antes disso, num prazo menor de 2 anos... Já pensou que polêmica vai dar no país, hein? Exato. Uma eleição indireta para presidente, 2 anos de mandato? Então, tudo isso aí é o jogo do xadrez que eles estão se colocando. Até que ponto interessa a partido A, B ou C, essa tipo de situação? Será que às vezes é melhor até deixar a presidente sangrando durante as eleições municipais para o PT perder a sua base? A oposição está pensando assim, não é, cara? Deixa ela sangrar. Acho que são várias aí as variáveis mesmo, né? Até que Câmara vai ser essa? Porque assim, dificilmente Eduardo Cunha vai estar na presidência da Câmara ano que vem. Eu acho que é politicamente difícil. A renovação da eleição, tudo mais, né? Dificilmente os partidos maiores, como PT, PMDB e PSDB, vão, digamos assim, radicalizar em suas posições no ano eleitoral. Eu acho que os 3 partidos, assim, por mais, eu estava dizendo aqui, por mais divergências que tenham entre eles e por mais críticas que tenhamos em relação a eles, são 3 partidos grandes e que têm uma responsabilidade. É diferente a posição, por exemplo, do PSTU, do PSOL, do DEM, que são partidos que têm menos viabilidade eleitoral e não estão muito preocupados com o resultado das urnas, né, como o PMDB, PT e PSDB. Eu estava querendo ouvir a Érica sobre aquela questão que eu coloquei no início da minha chamada do programa. Se ano que vem, 2016, usando essa expressão popular, se essa questão do impeachment pode pegar novamente ou vai melar? Honestamente, só se surgir um fato novo que estabeleça um link entre a Dilma e algum crime que justifique... Uma coisa diretamente envolvendo a presidente. Senão, não acho que é possibilidade, principalmente por causa dos elementos que foram apresentados ali pela Carla. Porque... Você está falando juridicamente? Juridicamente tem que ter um elemento novo, mas também tem o fator político, porque eles não vão ficar batendo na tecla do impeachment, porque politicamente não é interessante, mas também tem o fator jurídico que é determinante para poder ele efetivamente acontecer. Nós voltamos ao início dessa discussão nossa, que a questão jurídica, não é, Bruno? A questão ainda não está consolidada, né? Não está de forma alguma. Longe disso.
Isso é este ano, ano que vem? Eu entendo que não há elementos hoje, técnicos e até mesmo políticos, para se caminhar para um impeachment de forma mais concreta. Pode ser que, claro, surja alguma novidade, mas não é o cenário do momento. Um cenário que... Mas, embora a política é muito movediça, né? Até usei essa palavra até antes. Só as nuvens, aqui, né? As nuvens, né? Pode estar... A gente tem essa tempestade que muitas vezes determina a mudança da nuvem política, vamos dizer assim, né? Mas em termos técnicos, realmente, nós não temos elementos suficientes. Porque ainda se coloca, por exemplo, a questão das pedaladas fiscais. Elas foram cometidas na gestão anterior. Por mais que alguns defendam, mas esses juristas que são pró-impeachment, eles falam que a gestão é continuidade. É continuidade, mas não é mas não isso. É outro mandato. É outro mandato, é totalmente diferente em termos até mesmo técnico-jurídicos. Não há de se falar que é continuidade. Senão, se eu elejo um candidato que eu apoiei de situação e ele está eleito, então é continuidade do meu mandato. Não faz é. sentido. Não tem o menor cabimento em relação a isso. Não existe historicamente. Porque não é um mandato de 8 anos. Isso, de taxar uma... Não é de 8 anos com recall no meio. Não é 8 anos com recall no meio. É um mandato de 4 anos, com possíveis mais 4 anos. Se fosse um de 8 anos com recall no meio, aí tudo bem, eu posso considerar, mas não é. Então é absurdo essa tese. Aliás, é interessante essa sua fala, porque remete a reforma política, né? A questão, a gente estava discutindo aqui impeachment ou não impeachment, em alguns países, algumas democracias, faz-se a confirmação do resultado da urna no meio do mandato, né? Aí elimina qualquer possibilidade de impeachment e tal, né? Essa é uma possibilidade que tá proposta na reforma política, embora ninguém fale dela. Mas tem que tomar muito cuidado, porque a gente está em Estado democrático de direito e não é qualquer coisa que pode ser aceita dentro da nossa ordem constitucional. Mas a reforma política, foi enterrada, não é só 7 palmos, não, né? 7 metros ou 70 quilômetros, que... Somente ano eleitoral, principalmente... Depois do pré-sal. Depois do pré-sal, né? E ano eleitoral, principalmente, político não quer saber de reforma, não quer garantir a reeleição tão simplesmente. Olha, eu agradeço aos 3, muito obrigado. Bom debate, que a gente poderia continuá-lo aqui até muito mais, mas foi um prazer. Eu tenho o tempo, né? O problema do tempo. Eu agradeço muito a vocês e agradeço principalmente a você que acompanha a cena política e nós voltamos na próxima semana com um novo debate. Até lá.